Graça e paz, meus irmãos. Eu estou de férias, mas eu prometi que eu ia fazer alguns vídeos aqui, vou deixar gravado, para que os irmãos possam não ficar sem a escola dominical. Um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mal ético e cerimonial na Bíblia. Eu quero fazer uma oração e nós vamos orar pelos nossos irmãos. Agradecemos a Deus pela vida do seu Jurandir, que já saiu da UTI e já deve estar em casa. Nós visitamos o nosso irmão na última quinta-feira, aliás, na sexta-feira, ontem, e louvado seja o Senhor. Oremos. Graças te rendemos, Senhor, e pedimos pela escola dominical, te agradecemos pela vida do seu Jurandir, da dona Sara, pedimos também pela vida dos nossos irmãos e concede-nos, ó Deus, refrigério em tempos difíceis. Dá-nos a tua paz e ensina-nos sobre o mal que habita em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, como vocês estão vendo aí, nós vamos estar falando sobre o mal ético. É a conduta má e também aquilo que nós chamamos de um mal cerimonial. Então eu quero fazer um resumo do que eu falei a semana passada. O mal é um conceito de pecado e injustiça. Sempre nós vemos essa ideia. Pecar é fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O conceito é um estado e não simplesmente um ato em si. Há formas ativas e passivas de mal. O mal pode ser dor física, uma dor emocional, perder a família, a idolatria, desonestidade, relações imorais, ofensas verbais, tentativas de assassinato, subornos, motivações más, etc. Hoje nós vamos olhar alguns aspectos e algumas palavras, e eu vou expor 3, depois eu vou colocar outras palavras, porque são muitas, que são as mais importantes, que denotam o mal ético e o mal, aquilo que nós chamamos de cerimonial, ou erros no culto a Deus na Escritura. Há uma palavra chamada ratá, essa está em hebraico aí para você ver. Essa palavra significa literalmente pecar contra Deus. Ela aparece 595 vezes no Antigo Testamento. E agora eu estou falando do Antigo Testamento. Ela nos mostra uma conduta errada. Vou colocar aqui para vocês Juízes, capítulo 20, verso de número 16. Então não se esqueça, eu estou gravando eu não estou ao vivo com vocês porque eu estou de férias, mas eu resolvi gravar aqui. Então vamos ler a palavra de Deus. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Embora essa conotação de errar aqui não seja uma conotação de pecado, mas essa palavra é usada para errar o alvo, ou é usada para mostrar uma conduta errada de cada um de nós. Vocês vão ver isso em Provérbios, especialmente em Provérbios, capítulo 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca, erra o alvo quem é precipitado. Então nós temos aí a ideia de que tudo que a Bíblia, quando usa essa palavra, é de pecar ou uma conduta errada, ou errar, não acertar o alvo, seria melhor dito. A partir dessa ideia desenvolve-se a ideia de imperfeição ou erro de conduta ética. O que é uma conduta ética? É a conduta como nós nos comportamos, é a conduta como nós reagimos em determinadas situações. Isso é uma conduta ética. Há 3 palavras hebraicas, como eu já disse, já mostrei ratá. Agora eu quero mostrar uma outra, que é pessá. Essa palavra denota a ideia de uma rebeldia ou uma revolta.
como diz o reverendo Saião, não um simples erro, mas uma revolta contra um sistema. Então vamos dar uma olhadinha aqui na primeira carta de Reis, capítulo 8, verso 50. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houveram cometido contra ti. E move tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeça deles. Então nós temos aí a ideia de houverem cometido contra ti transgressões. É essa palavra que é usada aí. Eu quero ainda, para deixar mais claro, Isaías, capítulo 1, verso 2. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, eles estão em rebeldia contra mim, eles estão em revolta contra mim. É essa ideia. Existem muitos outros textos, mas eu não vou colocar porque senão vai ficar muito longo. Uma terceira palavra é essa que é chamada de Ravon. Ao contrário das anteriores, esta palavra tem a ideia de ultrapassar um padrão e torcê-lo, ou distorcer esse mesmo padrão. Geralmente, a tradução desta palavra como adjetivo é iniquidade. Então, vou mostrar aqui para vocês Jó, capítulo de número 33, verso 27. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Então, nós temos aí a ideia de que eu perverti o direito, eu pequei contra Deus, eu cometi iniquidade. Salmo 106, verso de número 6. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. E nós temos aí a ideia de que nós cometemos uma atitude que desagrada a Deus. É essa palavra avon. Temos ainda Isaías, capítulo 21, verso 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Esse texto não é muito claro, mas a ideia de contorcer aqui é justamente essa ideia da palavra avon que nós estamos vendo aqui. Ética é a conduta de uma pessoa. Então nós chamamos isso em filosofia de eticidade. Qual é a eticidade da pessoa? Qual é a eticidade do grupo? Então, a conduta ética é uma conduta que rege todas as coisas dentro daquilo que nós entendemos como mal na Bíblia. Há outras palavras na Bíblia para descrever o mal ético. Algumas formas de pecado são essa palavra aqui, razá, que significa, é um adjetivo ímpio ou perverso. Eu quero ler aqui para vocês Salmo, capítulo 1, verso 5, que mostra: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós temos aí esse contraste, né, daqueles que são perversos porque eles cometem coisas más, e os justos são aqueles que andam com Deus e que cometem coisas más também, mas pedem perdão a Deus e são aqueles que são transformados por Deus. Então nós temos sempre essa ideia de razá no hebraico. Geralmente o uso das palavras éticas se dá no sentido de contaminação ou estar contaminado. Isaías 24,
verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Mais uma vez, a ideia de que o mal e o pecado, que algumas palavras denotam, ela traz contaminação, ou estar contaminado. No livro de Provérbios existem duas palavras. Uma é a palavra Nabal, é aquele homem, não sei se todos se lembram, que era casado com Abigail, que era um homem boçal. Ele já tinha esse nome, essa palavra Nabal. Ela tem uma expressão em hebraico aqui que eu quero mostrar, capítulo 6, verso 12. Então tem a palavra Belial também, né? O homem de Belial, que vem de Nabal, é o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Então nós temos aí a ideia na Bíblia de tolo, insensato. E vamos ver Provérbios 17, verso de número 7. Ao insensato não convém a palavra, excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então nós temos aí o insensato é aquele que não tem palavra excelente. Ele sempre fala coisas erradas. E aqui o príncipe é o governante que tem o lábio mentiroso, né? Então nós devemos de sempre rejeitar qualquer mentira e qualquer coisa que qualquer pessoa possa falar. Na Bíblia, essa pessoa está causando mal e é insensata. Eu quero ainda ver Provérbios, capítulo 30, verso de número 22. Sob o servo, quando se torna rei, sob o insensato, quando anda farto de pão. Mais uma vez, a ideia de insensato é essa palavra Nabal, que significa alguém que não mede as consequências, que anda de qualquer maneira. Ele é uma pessoa que sempre está reclamando das coisas. Então, nós precisamos aprender a não ser insensatos e sim sábios. Continuemos. Alguns desses textos sugerem a ideia de mesquinho e de canalha. Então, esse dicionário do Schorkel, ele nos dá a ideia de uma pessoa mesquinha, uma pessoa que faz canalices, né? Belial acabou sendo usado na literatura hebraica pós-bíblica para referir-se à maior figura espiritual do mal, que é o próprio Satanás. Eu vou falar de Satanás num estudo mais posterior. Outros termos e palavras aparecem para injustiça, transtorno social, injustiça social, opressão e violência sexual. Há um termo que significa abominação, como algo que causa repugnância de Deus. Então, vamos tentar classificar aqui algumas coisas por mal para a gente fechar essa escola dominical aqui, para que a gente entenda um pouquinho da ética que a Bíblia nos mostra. O mal é uma forma de sofrimento em 3 dimensões. A primeira, a pessoa que comete mal ou o grupo que exerce o mal. Isso pode ser em relação às pessoas ou a uma pessoa ou em relação ao próprio Deus. Em todos os aspectos, esse é um sentido ativo. Eu faço mal, eu cometo alguma coisa errada contra Deus ou contra o meu próximo. A pessoa ou grupo que sofre o mal. Esse é um sentido passivo do mal, e pode ser visto, por exemplo, alguém fazendo alguma coisa contra nós. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia sempre nos mostra é que o nosso adversário, o diabo, ele sempre está em derredor procurando nos fazer mal, procurando nos tirar do caminho. E aí é uma expressão que a gente sofre o mal que foi dito. Em terceiro lugar,
o mal cometido contra o próprio Deus. E aqui eu quero expor o Salmo 51, quando Davi pecou contra Betseba. Ele diz assim: pequei contra ti somente. Ele tinha pecado contra ele mesmo, contra Betseba, contra as outras mulheres, ele tinha pecado contra os seus filhos, ele tinha pecado contra a nação, ele tinha pecado contra tudo, mas aqui ele disse: eu pequei contra ti, porque o mal cometido, em primeira instância, é sempre contra Deus, porque Deus é o supremo bem e todo mal no universo dele nós deveríamos fazer o bem, mas nós fazemos o mal. Então ele está nos dizendo isso aqui. Então é uma questão ética que nós estamos vendo e falando para vocês aqui essas questões. Bom, no próximo estudo eu vou falar sobre uma classificação do mal. Então nós vamos dar algumas classificações sobre o mal. Espero que você tenha gostado. É bem simples aqui, eu estou gravando isso para que você não fique sem as nossas aulas da escola dominical. Que Deus abençoe. Mais uma vez nós queremos orar e terminar essa aula. Graças te rendemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Dá-nos a tua paz, fortalece a nossa fé e protege as nossas famílias, Senhor. É a nossa oração. Nos lembramos daqueles que são pobres, daqueles que são desabrigados e que precisam também da tua boa mão. Abençoa o teu povo e não permita que o teu povo, ó Deus, se desvie para o mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.